Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 11, 23 e diante. Todos já encontraram? Amém. Vamos lá. Espera que todos. Amém. Vamos lá, irmãos. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém. Vamos mais um versículo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor Deus, abençoa quando vamos ministrar a Tua palavra. Ó Deus, fala para nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Meu Deus, fala aos corações. E nesta manhã nós possamos sentir a Tua presença, como sentimos ontem, à noite no culto. Eu creio, Senhor, que Tu estás aqui conosco. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, nós, uma certa feita, eu fui abordado pelo bispo Ascona. Ele era o supervisor das igrejas, da Igreja Católica nos municípios, e eu estava pastoreando a igreja lá na cidade de Souri. E um certo dia ele ligou para mim, dizendo que ele estava fazendo uma visita para mim, porque era o dia da Páscoa, e ele sempre gostava de fazer visita nas casas, e escolheu a casa do pastor. E eu mandei que ele fosse lá. Ele preparou um bolo, comprou um refrigerante, e ele foi lá, levou o padre lá da igreja, e ele fez duas perguntas para mim, mas eu quero falar sobre a primeira pergunta que ele fez. Ele disse assim: pastor Gabriel, o senhor sabe que hoje é dia da Páscoa, mas é verdade. Então eu gostaria que o senhor me falasse acerca da Páscoa. Da Páscoa. E é bom nós estudarmos a palavra de Deus, porque chega um momento que somos abordados, e no momento desse nós temos que ter respostas para dar. E pela graça de Deus, o Senhor tem me ajudado, me dado conhecimento da sua palavra, e eu pude estudar, porque tem que estudar a palavra mesmo, dedicar-se. Nós inauguramos ontem em uma casa, né,
de missões, onde vai ser ministrada a palavra de Deus, e todos devem aproveitar a oportunidade. E eu disse, olha, a Páscoa é uma festa dos judeus. E essa festa, ela foi realizada através de sacrifícios, pois o Senhor nosso Deus viu o clamor do seu povo lá no Egito, que estavam passando por 400 e poucos anos de cativeiro, pois foi anunciado por Deus a Abraão que eles passariam no Egito 400 anos, e se cumpriu aquilo que Deus falou a Abraão através de Jacó, de José. E no momento que eles passaram esses 400 anos, Deus suscita a Moisés para libertar aquele povo que estava sofrendo no cativeiro, escravos, eles que construíram aqueles grandes monumentos, e o faraó não queria usar os seus, que usava o povo cristão para construir. E muitos deles morreram, porque eram lapidadas aquelas pedras de mármores, pedras grandes, para construir os templos, as pirâmides, e ali eles sofreram demais. E Deus, vendo o seu sofrimento, eles estavam como escravos sofrendo, ele enviou a Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus. Todos nós, vocês que leem a Bíblia, sabem como foi que Deus se manifestou a Moisés para enviá-lo ao Egito. Quando Moisés chegou ali, não vou me estender tanto, porque a história é muito longa, mas que Moisés ali foi o portador de Deus para levar a palavra de Deus a Faraó e os anciãos daquela época. Convém ressaltar, irmãos, que Israel já estava numa situação, já estava até adorando, alguns deles já adorando outros deuses, pois quando Deus libertou lá do Egito, alguns ficaram lá, já acostumados com os costumes lá dos egípcios, e já adoravam as imagens. E quando eles saíram de lá, que Deus os tirou, que o propósito de Deus era que não era que eles fossem merecedores, mas porque Deus amava aquele povo. Aleluia. Aleluia. O que é que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como aquele povo foram libertos não por merecimento, mas por amor que Deus tinha por eles. Deus sempre amou o seu povo. Mesmo na desobediência, Ele toca no crente, ele tem que se humilhar. Ele tem que se humilhar. E às vezes o crente se levanta o tupete, que diz o irmão Chalé, diz assim, levanta o tupete, que ele é o tal, mas Deus estende as mãos porque Ele quer ver no seu povo a obediência, submissão. E eles não estavam mais no propósito, porque já estavam nos costumes gentílicos. E com isso, irmãos, eles não estavam tão amparados por Deus como eles pensavam. Mas Deus usou de misericórdia. E o propósito de Deus era que eles fossem libertos para fazer uma festa, realizar uma festa. Festa significa alegria. E às vezes vamos para a festa, né?
festa significa alegria. Agora é saber quais são as festas que são realizadas, né? Tem as festas dos crentes, e o irmão me chamou e disse, irmão, não chame festa. Eu digo, eu chamo festa sim, porque nós que promovemos festas, porque nós nos alegramos na presença de Deus. E a nossa alegria não é uma alegria superficial, não, uma alegria que vem de dentro para fora. O crente que glorifica a Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Louvado seja Deus. Então, quando ele sente a presença de Deus, ele glorifica não o pregador, mas glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A ele pertence a glória, a honra. Glória a Deus. Então, e a mensagem a Faraó é que ele libertasse o povo de Deus para servi-lo, né, lá no deserto. Mas o propósito de Deus não era só que ele servisse lá no deserto, mas o propósito de Deus era para mostrar o seu grande amor que ele tinha por aquele povo e levá-lo a uma terra que emanava leite e mel. Eu sei que a história é muito longa, porque se eu for falar sobre a terra, aquela terra já tinha sido possuída pelos hebreus. E como eles passaram 400 e poucos anos lá no Egito, e outros povos minaram, né, tomaram conta de Canaã. E eles, para possuir Canaã, teriam que conquistar Canaã. Isso nós vamos deixar essa história, né, porque já é outro assunto. O assunto que eu quero falar é sobre o nosso Cordeiro Pascual, né? Então, para libertar o povo lá do Egito, Deus teve que mandar praga lá para mostrar o seu poder a Faraó e mostrar o seu grande amor que ele tinha pelo seu povo. Isso acontece, irmãos. Acontece nos nossos dias. Deus tem protegido o seu povo, tem feito obras maravilhosas. Pessoas que estavam jogadas na embriaguez, nas drogas, hoje já são salvos, são libertos e glorificam a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o que acontece? Deus mandou pragas. Na nona praga, eu acho importante, irmãos, vai falando e as coisas vêm chegando para a gente, né? Glória a Deus. Faraó, diante de tanta prova, teve uma que ele pediu a Moisés, que Moisés, não sei se era a praga do piolho, né? Se não me falha a memória, ele chamou Moisés para orar para que a praga cessasse do meio deles. Aí Moisés chegou com ele e perguntou, quando é que tu queres que a praga saia daqui? Ele disse, amanhã. Agora, se hoje, no dia hoje, para ele, era um dia que deveria pedir agora, né? Nós queremos que tire essa doença, mas ele já estava no propósito. Olha só, Faraó, ele já tinha escapado de algumas pragas e agora ele pensava, amanhã, como quem disse, cessa a praga, não foi Deus que fez, né? Entendeu? Aí a coisa se tornou pior. Parece que foi a única praga que os adivinhos, de Faraó, não puderam fazer. E o que Moisés fazia, Faraó mandava fazer também, eles faziam. Só que era para o mal deles. A da rã. Quando as rãs apareceram, eles também fizeram o mesmo. E o que acontece? Ainda multiplicou mais, porque eles fizeram mais, né? Meu Deus do céu. Então, é assim. Tem pessoas que estão passando por provas, já entendeu? Quando chega com ele, você quer aceitar Jesus? Não, só depois. Só depois. Às vezes está passando numa prova tremenda, sofrimento, mas é depois. Eu me lembro que eu estava na cama sofrendo, e aí foram dois irmãos lá, um casal, para dizer que Jesus Cristo podia me curar, que ele podia fazer uma obra, e eu queria a oração. E quando eles disseram assim, você quer aceitar Jesus? Eu disse, não. Eu disse, não. E quando eu vi
Começaram a cair lágrimas dos olhos do irmão. Eu disse, mas por que está chorando por mim? Por que ele está chorando? Depois que eu fui ver que ele estava chorando, porque estava rejeitando o nosso Salvador, o nosso Cordeiro. Era por isso que ele estava chorando. E eu pude entender depois que aceitei Jesus como Salvador. Eu passei pela mesma prova, vendo pessoas moribundas, sofrendo, que aceitar Jesus não. E a gente sentia aquele impacto, porque as pessoas não aceitavam a Jesus. Meus amados irmãos, mas vamos lá para a Páscoa, né? A última praga foi a morte dos primogênitos. Deus ordenou a Moisés que ele falasse ao seu povo que cada família pegasse um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mácula. Mácula que significa sem mancha, puro para oferecer. Depois eu vou ler um texto para vocês verem o que aconteceu com o nosso mestre, com o nosso cordeiro pascual. Já entendeu? Aí ele disse, tu manda que eles peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta. Os 2 umbrais da porta. O anjo da morte vai, e aonde ele chegar, onde tiver o sangue, eles não vão entrar lá. Eles vão passar na casa que não tiver o sangue, será morto um primogênito lá. E onde estava o sangue aspergido sobre os umbrais da porta, o anjo não entrava. E aí, mas onde ele não tinha o sangue, ele entrava e morria lá dentro, o primogênito. Inclusive o primogênito, que seria o herdeiro do trono, filho de Faraó, morre. E com isso Faraó manda que o povo saia. Moisés, vai embora com o teu povo. Nós não queremos mais vocês aqui. Ele achou que deveria libertar, só que houve pressões sobre ele. E como é que agora tu vai construir, fazer construções, tu vai libertar? E Faraó foi incitado por sua esposa para matar todos os judeus. Faraó aproveitou a oportunidade no meio do deserto, eles não tinham onde se proteger. Então todos morreriam. Só que apareceu, aleluia, uma coluna de nuvens muito forte, que enquanto eles lutavam para atravessar, o povo de Deus avançava. De noite apareceu uma coluna de fogo, e eles, aleluia, tentavam atravessar aquela coluna de fogo, não podiam, e o povo avançava. Eles estavam de carruagem, era propício a chegada deles junto ao povo de Deus, porque tinha carruagem, mas o fogo não permitia. Sabe qual era esse fogo? Aleluia! Era o Espírito Santo ali que estava protegendo. Deus estava usando o Consolador para proteger o seu povo. Aleluia! Quando eles chegaram à beira do mar vermelho, olha, meus amados irmãos, a pressão foi muito grande. Como é, Moisés, que tu nos tirasse de lá e nós vamos morrer agora? Para onde nós iremos? Eles estão por trás de nós, no deserto, agora um grande mar. Como é que nós vamos escapar? E Moisés foi clamar a Deus, e Deus, por que clamas a mim? Manda que o povo marche. Eu acho tão importante essa história de Israel. Manda que o povo marche. Tocou com a vara, né, que Arão tinha, e o mar se abriu no meio. E eles passaram
Louvado seja Deus pelo meio do mar e terra seca. Eu posso até dizer para vocês, os dois aquários que apareceram, de um lado e do outro, com certeza os peixes lá de um lado, o peixe do outro, e eles em terra seca, passando pelaquela estrada. E Faraó pensou que era tão fácil, era fazer a mesma coisa que o povo fez. E eles entraram no mar e o mar se fechou, eles morreram todos. Cavalos, cavaleiros, todos morreram. Um professor estava ensinando, existia um jovem ateu lá no meio, dizendo que Deus não existe, entendeu? Aí ele falando que o povo de Deus atravessou o mar vermelho e o jovem, ele disse assim, esse pessoal fala mentira, porque existe uma parte do mar vermelho que são 15 centímetros só de profundidade. Foi lá que Israel atravessou, né? Atravessou. Aí um jovem, também que era crente lá no meio, deu uma glória, e ele disse, por que você está dando glória? Eu estou dando glória porque o milagre maior não foi, aleluia, do povo de Deus passar em 15 centímetros de água no mar vermelho, mas o maior milagre, sabe o que foi? Foi o exército todinho de Faraó, com o cavalo, mergulhar em 15 centímetros de água. Morreram todos. Vocês já pensaram? Aquele jovem ensinou o seu professor. Defensor da fé. Então, meus amados irmãos, tudo isso aconteceu. E a Bíblia diz que o povo de Deus passaram pelo mar, né? Passaram pelo fogo, beberam de uma água que saiu a água espiritual, e tudo isso significava Jesus. Jesus, o nosso Cordeiro, louvado seja Deus. Mas eu quero falar, meus amados irmãos, a Páscoa representava a libertação do povo da escravidão, do sofrimento. Agora vamos falar do nosso Cordeiro Pascual, que não quero tomar muito tempo. Nosso Cordeiro Pascual, para ele não houve substituto. Para nós tivemos o substituto. O caso de Abraão, quando ele sai com seu filho para oferecer como sacrifício, o único filho que era o filho da promessa, que seria o conservador da descendência de Abraão. E ele sofreu tanto, com 100 anos teve aquele filho com a sua esposa, e agora ele amava tanto a Isaac, e Deus chama Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece em sacrifício para mim. Abraão, por ser obediente, e ele pegou o filho e levou para o sacrifício. Quando iam caminhando, o filho chamou o pai e disse, pai, e ele disse, o que é, filho? Eu estou vendo o lenho e o cutelo e o cordeiro para o sacrifício, que se fazia um sacrifício com o cordeiro de 1 ano. E aí acontece que Abraão disse, meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Para Isaac houve um substituto. Acontece que no momento que Abraão coloca Isaac no altar para sacrificar, e levanta o cutelo para imolar a Isaac, uma voz dos céus bateu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, que é, Senhor? Não estende as mãos sobre o teu filho, porque eu sei, aleluia, que tu me obedeces. A obediência é o ponto preponderante na vida do cristão. Obedecer para ser abençoado. E logo em seguida apareceu um cordeiro entre os cipós, e eles pegaram o cordeiro e ofereceram no lugar de Isaac.
Isaac teve a felicidade porque houve um substituto. Agora nós perguntamos, quando foi que Deus cruzou os braços? Aleluia. Ele sempre está dizendo, Deus, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa não foi só para o povo, para os discípulos e para os que ele seguiu naquela época, mas é para nós também que cremos em Jesus Cristo, o nosso Cordeiro. Olha só, quando chegou o momento que poderia haver um substituto para Jesus, levaram um homem e a Jesus perante Pilato para escolher, para o povo escolher qual dos dois que havia naquela época, que quem fosse prisioneiro, era um malfeitor, seria liberto. Então agora eles colocaram a apreciação do povo. A quem vocês vão escolher? Este Jesus, o Nazareno, que se diz rei dos judeus, ou Barrabás? A multidão, numa só voz, dizia: crucificai a Cristo e soltai a Barrabás. Olha só, soltaram Barrabás, mas Jesus Cristo foi sacrificado. Por que ele foi sacrificado? Porque, meus amados irmãos, porque ele teria que ser morto por nós. Ele teria que dar vida para nos libertar. Assim como o sangue daqueles cordeiros livrava o povo da morte, assim o sangue de Jesus Cristo nos livra e nos livrou da condenação eterna. Todos nós iríamos para o inferno, mas o Senhor, através do sangue do seu Filho, nos libertou. E hoje nós glorificamos o seu nome. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista estava pregando e de repente ele viu aquele senhor que vinha assim, em sua direção, e ele foi revelado pelo Espírito de Deus que ali não estava um homem comum, mas o verdadeiro Messias. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio tirar os nossos pecados. Quero ressaltar que o pecado ele tem 3 aspectos importantes: morte, libertação da morte espiritual, libertação da morte eterna. É certo que nós temos que morrer, mas um dia, havendo de ressuscitar, temos esse privilégio. Mas morte física, morte espiritual e morte eterna, todos nós estávamos sobre essa sentença. Mas o escritor aos Hebreus diz: o sacrifício, faziam sacrifícios dias após dias, que nunca removeu o pecado. Mas Jesus, fazendo um único sacrifício para sempre, nos livrou do poder da morte e do pecado. João diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Rica na Aleluia. Oh, glória. A lei condenava, não salvava. Não tinha condição de salvar, só revelava o estado do homem, a situação que o homem se encontrava, porque eles estavam pecando desenfreadamente. Cada um vivia como queria, mas Deus colocou freio na vida do homem, estabeleceu a lei, mas só para revelar o estado do homem. Não cobiçarás, não matarás, não roubarás, entendeu? Mas Jesus derramou seu sangue
para nos livrar do poder da morte. Da morte. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Cordeiro Pascual nos trouxe libertação do pecado, da morte, e também nos levou a ter paz com o nosso Pai. Porque o estado que nós vivíamos em pecado, nos separávamos de Deus. Deus não ama o pecado, ama o pecador, mas o pecado não. E o pecador tem que se limpar, tem que ser purificado. E só o sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, é que pode nos purificar. Está escrito na Epístola de João: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos liberta do pecado, nos purifica do pecado. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Com o sangue do Cordeiro, livrava os primogênitos da morte. O sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos liberta. Amém, irmãos? Amém. Nos liberta do poder. Romanos 6, versículo 1. Aleluia. Paulo diz: viveremos no pecado para que vivamos de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado se para ele morremos? Olha, tem aqueles que morrem no pecado, mas tem aquele que morre para o pecado. O que quer dizer isto? Você já viu alguém chegar com, quer ser amicíssimo, que é amicíssimo dos seus contemporâneos, um dos seus contemporâneos, ele disse: eu amo fulano, mas o dia que ele se desentende, ele diz assim: eu não quero mais nada com fulano, para mim ele morreu. Como quem diz: não quero mais nada, nenhuma relação mais com ele. É o que aconteceu conosco, irmão. Nós morremos para o pecado. Amém? Não no pecado. Morremos para o pecado. Não temos mais nada com o pecado. O pecado nos mata, nos destrói, nos separa da comunhão com Deus. E Jesus derramou o seu sangue para nos livrar do poder do pecado. Para termos batismo no Espírito Santo e vermos milagres, tem que haver purificação. Purificação, e só o sangue de Jesus que pode purificar. Pois bem, meus amados irmãos, eles teriam que martirizar o nosso mestre. Assim como o cordeiro era morto lá no Egito, e era espedaçado, era cortado os pedaços, assado, para eles comerem. Só não podiam comer o sangue, mas a carne do cordeiro que foram sacrificados lá, eles teriam que serem comidos. E tinha que ser muito depressa, não tinha que perder tempo. Preste atenção no que eu vou falar. O sangue do cordeiro era só para livrar o povo da morte dos primogênitos. A carne era para serem alimentados. Quando uma família era pequena, não tinha, mas o outro dava e supria as necessidades do outro. E acontece, meus amados irmãos, eu vou ler aqui um texto para vocês. Aquele texto que eu li aqui, que ele tomou o pão dentro da graça, partiu e comeu, e disse: comei dele todo, porque este é meu corpo oferecido por vós. Agora vejam só, quando ele começou a partir o pão, ele estava dizendo: assim vão fazer com o meu corpo. E ele usa um termo muito bonito para nós: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte no reino de meu Pai do céu. Então, meus amados irmãos, vejam só, foi
o que aconteceu. Já na ceia, que é um símbolo que nós vamos participar, ele estava dizendo que assim como o seu povo seria martirizado, aleluia, glória a Deus, o pão também simbolizava aquele sacrifício que ele faria lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, Deus disse a Moisés que eles comessem toda a carne, não deixassem nada, que não dispensasse nada, que tiveram que comer. Agora tinha que ser com pressa, tinha que ser rápido, porque Deus, na sua onisciência, sabia que ao sair lá no deserto haveria muita perseguição. E Deus, então, com as suas mãos poderosas, tirou o povo. O que Deus fez? Antes que os discípulos fossem mandados para evangelizar, ele disse que eles não se apartassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles teriam que receber poder de Deus para poder dar continuidade à obra do Senhor. E o que aconteceu? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles deu poder sobre demônios, sobre enfermidade, e no nome de Jesus Cristo salvar-se as almas. Esse nome do nosso Cordeiro tem poder hoje ainda. Amém? Ele ainda tem poder e ele vai continuar com esse poder. Ele vai continuar no meio do seu povo, porque ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então, depois que eles comeram o pão, ele tomou um cálice. Disse: este cálice, olha a aliança, a nova aliança que eu faço convosco pelo meu sangue. Olha só. Bebei dele todo, porque ele simboliza o quê? O meu sangue que será derramado em vosso favor. Como o sangue libertava o povo, os primogênitos, lá no Egito, e através desse sangue eles foram libertos, assim o sangue de Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado, da morte, da lei, que tudo isso nos levava à condenação eterna. Agora, lá aos Colossenses, eu vou ler aqui para vocês, Colossenses, aleluia, Colossenses 2, versículo 15. É, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo que se passou no Antigo Testamento, a entrada do povo de Deus no Egito, no Mar Vermelho, eles foram protegidos por uma coluna de fogo e de fumaças. Eles foram saciar a sede por uma água que saía de uma rocha. Tudo aquilo era o Senhor Jesus. E aquilo se tornou o que? Sombra. Tornou-se aquilo que um dia seria a realidade. Era apenas uma sombra, mas agora não é mais sombra. Agora é a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou caminhar e eu tenho essa sombra. Mas essa sombra quer dizer que sou eu. Essa sombra está dizendo que sou eu. Então tudo aquilo que se passou, se eu fosse falar sobre o tabernáculo, as cortinas, tudo simbolizava a Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, tudo aquilo era sombra do que ia acontecer. E nós não podemos trocar o dia da Páscoa com bolo
Entendeu? Que hoje em dia é comércio. Não há uma comparação, irmão, de um coelho para um cordeiro. A diferença é muito grande. Um bolo bem enfeitado não tem nada a ver com Jesus. Não tem. O nosso cordeiro pascual. A Páscoa foi criada pelos homens como meio comercial. Mas a nossa Páscoa é diferente. Aleluia, A nossa Páscoa é de adoração àquele que fez sacrifício por nós. É certo, nós não somos contra a pessoa que faz uma festa e faz bolo. Agora, nós não fazemos o que eles fazem. Põe uma mesa cheia de cerveja, começa a embriagar-se, não demora muito, ela vai pancadaria, pancada até morte. Nós não. Quando nós nos reunimos, é o poder de Deus, é o Espírito Santo operando no meio do seu povo. Louvado seja o santo nome do Senhor. É a presença de Deus real. O Senhor Jesus, quando ele chegou com os seus discípulos, disse: olha, eu vou ter que me afastar de vocês, e para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora. Aleluia. Vocês não vão poder ir agora. Mas mestre, para onde é que tu vais? Que nós não podemos ir. Olha só. Aí a tristeza, porque estava acostumado a ouvir os sermões do Senhor Jesus, as suas mensagens. E agora, para onde é que ele vai? Para onde é que tu vais? Que nós não podemos. E Jesus vendo, aleluia, a tristeza que estava dentro deles, da separação que haveria entre eles e o seu mestre, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para estar comigo, porque aonde estiver, estejai-vos também. O nosso cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando eles começaram a fazer milagres, logo Jesus foi ao Santo Céu, e Pedro entrou naquele templo, que havia aquela porta chamada Formosa, e estava um homem pedindo esmola. Eles disseram: não temos prata, não temos ouro. O crente pode não ter prata, não pode ter ouro, mas o que ele tem é a coisa mais preciosa na sua vida, que é o cordeiro, que é o cordeiro, que é o nosso cordeiro, que é o nosso cordeiro. Aleluia. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem levantou-se e passou a glorificar a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você pode não ter prata, você pode não ter ouro, mas você tem Jesus no seu coração. É o mais que traz, a maior felicidade que o crente traz, ele saber que ele tem Jesus na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi morto os cordeiros lá, mas não houve mais aquele sacrifício em massa. Sim, quando alguém morria, ou pecava, podíamos dizer, levavam um cordeiro no tempo do Antigo Testamento. Mas morte em massa assim não. É certo que no dia que alguém fosse levar, porque tinha um átrio, e lá é muito longe a história, eu não vou contar, porque vai tomar muito tempo. Mas ali havia um ano sétimo, que eles iam levar cordeiros para sacrificar. Aqueles cordeiros representavam já a Jesus. No átrio havia só uma entrada, não havia outra, para trás não havia saída, só entrada. Ali simbolizava o único caminho, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o único caminho, Jesus. Então aquela entrada, veja, irmãos, o lugar santo e o lugar santíssimo, tudo isso são coisas, são sombra do que havia de acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês, eu quero deixar um conselho para vocês. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Não
deixe de participar da Santa Ceia. Todos. Tem irmão, eu já participei já uns 3 meses. Se eu pudesse participar todos os dias da Santa Ceia, eu participo. Aleluia, Deus. Que é uma aliança que Deus fez conosco. Então, como é que eu vou deixar de participar da Santa Ceia? O crente tem que participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia representa o sangue e o corpo. E às vezes nós passamos 3 meses, 4 meses sem participar da Santa Ceia, que é um símbolo, é uma aliança, quero dizer, é um memorial. Fica em memória. Quando eles saíram do Egito, Deus mandou que eles escrevessem, né, na lei, que eles seriam libertos. Quando os filhos perguntassem a eles, eles disseram: olha, isso aqui é porque Deus nos libertou lá do Egito. Nossos filhos hoje não estão sendo, muitos não estão sendo ensinados. Quando nasce, já tem consciência dele, da sua existência, pega um revólver de brinquedo e dá para ele. Uma menina compra logo uma boneca e dá para a criança. Aqueles filmes pornográficos, filmes de essas figurinhas, isso tudo, irmãos, tem demônio no meio, mas não compram um CD de hinos, de história bíblica, para o filho colocar na mente as coisas de Deus, e a criança cresce como um marginal, com aquilo que entra nele. Porque tem aqueles que escolhem as coisas boas, mas tem aqueles que escolhem as coisas mais. Temos que ter cuidado, irmãos, porque o povo de Deus, eles são diferentes com o povo lá de fora. Para aqueles que existem as pessoas, amigas católicas, que elas só não são crentes assim, salvos, mas eles acreditam em Deus. Eu me lembro que eu morei com 4 senhoras católicas praticantes. Elas falavam muito, depois que os padres começaram a ensinar que Jesus era o caminho verdadeiro, aí todo mundo passou a acreditar em Jesus Cristo, entendeu? Hoje você vê um padre pregando, você diz que é um pastor evangélico, porque eles acharam que deveriam estudar a palavra para poder pregar a palavra. Eles não estão de acordo com o que está acontecendo no nosso mundo. Só falta fazer uma confissão de fé para poderem ter a certeza da salvação, porque só terão certeza de salvação quem aceita Jesus como Salvador. Quero vos dizer que a pessoa que aceita Jesus como Salvador de coração, 3 aspectos da salvação acontecem na sua vida. Ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado. E o povo de Deus que saíram lá do Egito, alguns ainda estavam com a idolatria dentro deles. Quando Moisés liderou que eles teriam que atravessar o Rio Jordão, foi um bem que Deus provou que Josué era o seu servo, que até então não estava acreditando no poder de Josué que Deus tinha dado a ele para ser o líder de Israel. Na travessia do Jordão, eles ficaram olhando: bora ver o que ele vai fazer agora, porque o Jordão, eu fui lá no Jordão, quando era no inverno, ele transborda, ele é fundo. Como eles iam atravessar? E Josué, aleluia, Deus mostrou seu poder para o povo, que Deus estava com ele. Deus estava com ele. E quando ele ordenou que o povo primeiro fizesse uma coisa, a primeira coisa que ele teria que fazer, a primeira obra que teria que fazer, é abandonar a idolatria. E que ele santificasse. Havia desavença entre eles. Se chamava o povo judeu, mas não estavam preparados para atravessar, para tomar a Canaã. Vejam só. Então teria que santificar. Tirai dentre vós os deuses. Eles sabiam que eles estavam. Eles tiraram, se reconciliaram com o outro, se santificaram. E quando os sacerdotes tocaram na borda do rio, levando a arca, o rio Jordão se abriu no meio. Louvado seja Deus. Não quero dizer ele não abriu, a água reteu
que estava, cedeu, foi embora, mas ficou aqui paredão de água, enquanto o povo atravessou o Rio Jordão. Aí foram quem foram dizer, agora sim nós sabemos que Josué tem a proteção de Deus. Aí quem for acreditar. Sabe, irmão, o obreiro, ele tem que provar que Deus está com ele. O crente tem que mostrar que Deus está com ele. E o que aconteceu? Meus amados irmãos, Jesus, ele sacrificou-se por nós. Um dia atribulado, estava chegando a hora em que ele seria crucificado. A sua alma estava angustiada. Ele disse, Pai, a minha alma está angustiada. Que direi? Salva-me nesta hora. Salva-me nesta hora. Mas lembrou-se de você, minha irmã. Lembrou-se de você, meu irmão. Ele lembrou-se de nós que daí íamos aceitar como Salvador. Ele disse, foi para esta hora que eu vim. Foi para esta hora que eu vim. Na hora que ele estava na cruz, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero. Se Deus tirasse ele da cruz, nós não estaríamos aqui. Não, mas ele, na hora que ele disse, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Louvado seja Deus. Então ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Foi morto, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Os discípulos agora cheios, foram batizados no Espírito Santo. E Pedro, na hora que estava ali, fizeram aquele milagre com aquele homem. E causou um tumulto muito grande. Aí chegou ao conhecimento das autoridades, que eles fizeram aquele milagre que o povo ia ter com eles. Chamaram que Sinédrio, que era composto de 71 autoridades, chamaram Pedro e Tiago e João e levaram à presença das autoridades e perguntaram em que poder, em que nome esse homem foi curado. Ele olhou, Pedro disse assim, à vista que estamos sendo interrogados, em que nome, em que poder esse homem foi fortalecido, foi no nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele agora não estava mais aquele Pedro medroso, mas o Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, para levar avante a palavra de Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, quando ele assim falou, vocês assassinaram aquele, chamou de assassino. Foi neste nome. Só tem uma coisa, vocês mataram, mas aconteceu um milagre maior. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E no nome dele, esse homem foi fortalecido. Irmãos, ele não mudou. Ele não mudou. Nota que às vezes mudamos. Não podemos mudar. O crente tem que aproveitar o primeiro amor, o momento que ele aceitou Jesus como Salvador, recebeu aquela alegria da salvação, ele deve conservar essa alegria. E às vezes ele é tão feliz porque aceitou Jesus, mas vem alguém, começa a transmitir mensagens errôneas para tirar a tua fé. Mas você deve ter confiança de que você, na verdade, é uma serva, é um servo de Deus, que você não pode arredar os pés naqueles primeiros passos que você deu para ir ao encontro do Senhor. E Ele foi ao teu encontro, fez uma obra na tua vida. Não deixas, não deixes, 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 não deixes. A chamada de Deus para a tua vida. Portanto, o nosso cordeiro foi Jesus. Não houve substituto
como houve substituto para Isaac, ele teve que morrer. Teve que morrer para nos dar a vida eterna. Então, irmão, vamos valorizar esse sacrifício. Às vezes nós deixamos, por causa da vaidade, as coisas do mundo. Nós deixamos de sermos exemplo para o mundo. O mundo passa aí as suas cobiças, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Você quer permanecer? Faça isto. Não deixe. Olha, nós foi avisado esse movimento. Era para estar, eu sei que tem muito crente aqui, viu, irmão? Tem muito crente. Muito crente. Era para casa estar superlotada. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando. Parece que hoje é feriado, né? É feriado, né? É domingo. Veja só. É domingo. É o domingo. É o dia de nós falarmos sobre a nossa Páscoa, né? Nosso cordeiro pascual. Os cordeiros morreram e foram comidos. Mas Jesus não. Ele morreu, foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E foi numa manhã de domingo. Quem sabe ele não vem numa manhã de domingo, numa escola dominical, numa santa ceia. Quem sabe? Ninguém sabe, o dia nem a hora. Mas olha, ele ressuscitou numa manhã de domingo. No dia de Pentecostes também foi a mesma coisa. E assim o Senhor se manifestou sempre aos domingos. Agora, ele não está sujeito a, como muitos dizem assim, amanhã é dia de Jesus. Amanhã, depois da manhã é o dia do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Não é assim não. A hora que você adora a Deus, Ele está ali junto com você. Amém? Ele está ali com você. Não tem esse negócio não. O crente tem que ser obediente. Tem que obedecer a Deus, a sua palavra, que obedecendo a sua palavra, você está obedecendo a Deus. Ao seu pastor. Tem crente que empresta a boca, não aqui, mas por aí eu já vi. Empresta a boca para falar mal do pastor. Antigamente, quando falavam mal do pastor, não faz isso, rapaz. A Bíblia diz que nós não devemos tocar no ungido do Senhor, mas agora não. Parece que se tornou tão comum, tão comum. Eu me lembro de 2 velhinhos foram falar mal de mim. Quando foi à tarde, todos os 2 estavam com a boca torta. E agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Chama o pastor para vir orar, porque ele está com a boca torta. Né? E eu fui, orei, e a boca dele botou normal. Então, cuidado, né? Mesmo que você veja erro no seu pastor, o seu dever é orar pelo seu pastor. Amém? Orar pelo seu pastor, para Deus revelar a eles. Está errado, Deus revela mesmo esse negócio. Diz, ele é pastor, Deus vai poder, não tem nada. Se ele está errado, ele vai pagar pelo preço do seu pecado. Amém? Mas não use a sua boca para falar mal do seu pastor. Davi, né? Davi perseguido por Saul. Saul queria tirar a vida dele porque descobriu que ele era rei. E ele não queria dar o trono, agora queria tirar a vida de Davi. E Deus mostrou a Davi a sua proteção e mostrou a Saul o seu poder. Veja só, deu uma... Eu não sei se... Porque a Bíblia diz que tinha que aliviar. Não sei se foi uma diarreia, então parece que deu bem. Ele foi lá na caverna, quando entrou na caverna, aí o servo, soldado que estava ao lado de Davi, disse, Davi, olha, Deus entregou o teu adversário, mata ele, acaba com ele, ele quer te matar. Disse, não, Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Olha só. E Davi já era rei. Ele foi consagrado por Deus. E agora Saul estava perseguindo. Deus entregou. Quando Saul estava ali perseguindo Jonatas. Acho que é Jonatas. Chegou com o pai, não faça isso, porque eu conversei com Davi. Ele não te matou porque ele não quis. Traz ele aqui. Quando Davi chegou lá, disse, olha,
Deus te deu nas minhas mãos. Se eu quisesse matar, eu cortei um pedaço das tuas vestes lá, quando tu fosse fazer aqui trabalho, né? Fosse fazer aqui trabalho. Então, irmãos, Deus, Ele quer em nós a nossa obediência. Ele tem uma promessa que Ele fez para nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não me desamparou, Ele está conosco. Então vamos obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Nosso Cordeiro, quem é? Jesus. Não é mais que alguém coloca coelho, né? Não tem nada a ver com o Cordeiro, né? Não tem nada com o coelho. Agora já estamos usando uma massa, não sei do que é para fazer ovo da Páscoa. Ovo da Páscoa. Vocês já viram um coelho botar um ovo daquele tamanho? Meu Deus do céu. Que simbologia era essa, né? Então, irmãos, o nosso Jesus, Ele não tem esse negócio de ovo, não. O que prevalece aí é o sangue dele. O sangue que Ele derramou para nos libertar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Então vamos zelar, vamos ter cuidado com esta salvação que Ele nos deu. Ele nos deu. É uma das coisas que você tem que fazer, é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Não é só ser ouvinte, mas obedecer. E que Deus abençoe. Nosso Cordeiro é Jesus. Comei deste pão, comei de tudo, porque esse meu corpo é oferecido em vosso favor. Assim como a carne daqueles cordeiros era dividida em pedaços, Ele estava dizendo assim: vão fazer comigo também, com o meu corpo, que vai ser oferecido em vosso favor. E o sangue, este cálice, representa o meu sangue que vai ser derramado em vosso favor, uma nova aliança. Você é portador desta nova aliança que Ele fez contigo através do seu sangue. Então vamos ter zelo, vamos ter cuidado para não deixarmos que desse elo da aliança seja quebrado. Que você possa permanecer firme. É como uma corrente que liga uma ponta com a outra. E se quebrar um elo, já se sabe que há uma separação. Então você não pode fazer isso. Você tem que permanecer firme, firme e fiel. Fazer tudo. O que você puder fazer em favor do pastor, faça. Mas tudo que você fizer, saiba que você está fazendo para Deus. Para Deus. Eu estou fazendo um trabalho para Deus. Estou ajudando o meu pastor, porque ele merece, ele precisa de nós ajudarmos no seu ministério. Isso é um dever nosso, como membro da igreja. Agora, nosso compromisso maior mesmo, é a nossa salvação. É o cuidado que eu tenho que ter. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Talvez tu esperasse outra mensagem. É a mensagem da Páscoa. É o ensino. E nós temos que ensinar. Ensinar. Para irmãos saber que nosso Cordeiro Pascual não é um ovo no coelho, não. Nosso Cordeiro é aquele que disse: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Esse é o nosso Cordeiro, que veio, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para estar conosco até a consumação dos séculos.